O governo brasileiro tem um novo ministro da Educação, que é o Abraham Weintraub, e como vocês sabem, a situação lá no MEC está complicada. Eu vou deixar na descrição para vocês um vídeo que acabou de entrar aqui na Carta Capital, no qual eu explico o que se desenrolou nesses últimos meses com o Vélez, o que ocorreu lá dentro, qual é a briga que está ocorrendo. Então confiram. Se inscrevam também no canal da Carta Capital para acompanhar outros vídeos lá, com outras pessoas também e outros vídeos futuros meus. Porque agora eu sou colunista lá, então terá material novo toda semana. O que acontece é que esse ministro novo aí, em vez de representar uma mudança de perspectiva, de ideologia lá dentro, né, porque na verdade a questão é totalmente ideológica, ele é um olavista. O Abraham Weintraub, ele é um olavista, ele é um discípulo do Olavo de Carvalho, ele já elogiou o Olavo em outras circunstâncias, e ele vem nesse contexto de uma guerra ideológica contra o marxismo cultural, contra a dominação esquerdista nas instituições, na cultura, na arte, na política e nas universidades, nas escolas. Eu quero pôr para vocês aqui um vídeo no qual ele fala sobre isso. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Então vou repetir aqui. Os comunistas são o topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. É uma frase extremamente estranha, convenhamos, porque o comunismo, em sua essência, enquanto teoria, enquanto prática também, é o oposto disso. O comunismo é anticapitalista. Então, assim, ele falar que os comunistas são os donos do capital é totalmente o oposto do que prega a teoria marxista, do que prega a teoria comunista. Isso aqui é um delírio típico, digno do Olavo de Carvalho, de inverter as coisas, de pôr a culpa naquele que não é o culpado pelas coisas. Os donos dos jornais, das grandes empresas, dos monopólios são os capitalistas. Isso é tão óbvio que é absurdo ter que vir aqui falar isso. Porém, eu quero citar uma outra frase para vocês aqui. Um outro trecho de um livro, e você tem a seguinte aqui, olha. As ideias do judaísmo nesse assunto são de uma clareza meridiana. A bolchevização da Alemanha, isto é, a exterminação da cultura do nosso povo e a consequente pressão sobre o trabalho alemão por parte dos capitalistas judeus é apenas o primeiro passo para a conquista do mundo por essa raça. Como tantas vezes na história, também nesse monstruoso combate, a Alemanha é o alvo fixado. Caso o nosso povo e nosso Estado sejam vítimas desses tiranos sanguinários e ávidos de ouro, o mundo inteiro cairá nos tentáculos desse povo. E se a Alemanha conseguir se libertar das garras do judaísmo, estará afastado, para a felicidade do mundo, esse formidável perigo que representa a dominação judaica. Esse trecho aqui é do Minha Luta, o livro Mein Kampf, do Hitler. Se você trocar judaísmo por comunismo, você vê que a essência da fala do Weintraub, que é um judeu, é idêntica a mensagem que se passava durante a Alemanha nazista. Na verdade, essas ideias do Hitler refletem um longo histórico de antissemitismo e de vinculação dos judeus ao capitalismo. Nesse caso em particular, ele fala da bolchevização, né, que os judeus usariam o capital para atingir as metas do comunismo. É aquele paradoxo, é algo tão absurdo que você nem para refletir porque não tem por onde começar a analisar isso. É tipo, os comunistas querendo destruir o capitalismo através do capitalismo. Teoria conspiratória. É basicamente uma teoria conspiratória, nesse caso usada por Hitler contra os judeus, e no caso do Weintraub, via Olavo de Carvalho, né, porque o Olavo de Carvalho é que importa essas ideias, contra o marxismo cultural, contra os comunistas. Na verdade, o Hitler associa o tempo todo o bolchevismo cultural, o bolchevismo, né, às ideias do Marx, que é um judeu. Então, sim, sempre associa, o Hitler sempre faz associação entre comunismo e judeus. É inevitável para ele. E associa também, paradoxalmente, os judeus ao capitalismo. Uma das características que Humberto Eco apresenta para falar sobre o fascismo eterno é justamente essa contradição. E o Paxton fala sobre isso também no livro dele, Anatomia do Fascismo. Os comunistas, no caso desse governo do Bolsonaro, e com a ideologia do Olavo de Carvalho sustentando isso, eles são onipresentes, eles estão em todos os lugares, eles são superpoderosos, eles dominam a imprensa, dominam o capital, dominam as empresas, dominam a política, dominam a educação, a arte, e ao mesmo tempo eles são fracos. Eles são tão fracos ao ponto de você poder derrotar eles, ao ponto de você não poder perceber onde eles estão, ao ponto de se esconderem, ao ponto que bastou fake news na internet, bastou um candidato incompetente que não consegue debater com ninguém para destruir o marxismo cultural. O Bolsonaro vai e se elege num cenário dominado pelos comunistas. São tão poderosos que um candidato incompetente se elege.
E é o mesmo caso do nazismo também. Se for pensar em relação com o nazismo, os judeus eram tão poderosos que o Hitler foi lá e executou, cometeu um genocídio com milhões de judeus. Então, assim, é um inimigo super poderoso, mas que é facilmente derrotado. E é surpreendente você ver a mesma retórica, com os mesmos elementos, com a mesma estrutura sendo repetida agora. E essa estrutura é do fascismo eterno, como denomina Humberto Eco. Dessa criação de inimigos imaginários, superpoderosos, que dominam tudo, e que exige um povo puro, os conservadores, né? Um povo cristão, honesto, bondoso, para ir lá destruir, para erradicar esse mal da sociedade. Exterminando, se for necessário. Porque os nazistas pensavam que eles eram os bons da história. Tem um documentário excelente chamado Um Homem Decente, que conta a história do Heinrich Himmler, que foi o chefe da Gestapo. E nesse documentário eles expõem as cartas do Himmler para a família dele, para a esposa dele, para outras pessoas. E quando você observa as cartas do Himmler, que de certo modo foi um dos responsáveis principais pelo genocídio dos judeus, o cara achava que era decente. Ele achava que era uma pessoa decente, um homem de família, uma pessoa honesta. Porque ele não estava exterminando outras pessoas. As ordens deles não eram para eliminar um cidadão alemão qualquer. Eram baratas, eram vermes. Exterminar judeus era um favor que eles faziam para a Alemanha nazista. Então esse ataque que você vê agora entre os olavistas, entre os bolsonaristas, a essa suposta ameaça comunista, esses comunistas dominam tudo, né? Dominam a imprensa, a arte, tudo. Não é um ataque contra cidadãos brasileiros, contra pessoas, mas é contra vermes, como um mal que tem que ser extirpado da sociedade brasileira. É uma desumanização. A gente já falou sobre isso anteriormente, sobre a desumanização como uma ferramenta para poder legitimar atrocidades. Você desumaniza o seu oponente, você torna o seu oponente num símbolo nojento, execrável, então você pode fazer qualquer coisa com ele. A retórica bolsonarista e olavista é justamente isso, é a desumanização do oponente político. É um recurso antigo já, como vocês viram ali, o Hitler fazia isso no Minha Luta, no Mein Kampf. Foi esse discurso de bestialização da oposição política, de uma classe social, de uma classe de pessoas que permite atrocidades. Que você tenha um judeu como Weintraub, que é o ministro agora da Educação, repetindo uma retórica que levou ao extermínio de milhões de judeus, é uma abominação, é uma aberração. É assustador, de fato, é assustador você ver isso. É um exemplo claro de como ninguém aprende com a história. A história se repete com seus elementos aí. A retórica, as práticas, os discursos. Quase 100 anos depois, você tem um ministro da Educação agora que repete uma fala que poderia ser da boca de um fascista, de 1920. Eu detesto comparar o período atual, Brasil 2019, com o fascismo italiano ou com o nazismo. Eu detesto fazer essa comparação, porque a gente perde muita coisa nessa comparação. Mas às vezes é inevitável, porque realmente, você pega essas frases desse cara... Gente, é absurdo, é absurdo. E esse senhor agora será responsável pelo ministério que vai educar as crianças do Brasil, que vai combater a doutrinação ideológica nas escolas, a suposta doutrinação que eles tanto têm medo. E vem com uma fala dessa, totalmente doutrinária, de criação de monstros imaginários, inimigos imaginários. É simplesmente inacreditável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui. Primeiro, sobre essa fala dele, dessa suposta ameaça comunista que existiria no mundo aí, né? Porque não é apenas no Brasil, quando ele se refere aqui, ele fala que dominam tudo, né? A imprensa, não sei o quê. Eles têm lá o Jorge Soros, que seria o comunista mor, que financia todos os grupos comunistas pelo mundo. O que você pensa sobre essa fala dele, vindo da boca de alguém que é o ministro da Educação agora? O que você pode indicar aí? E outro ponto é se vocês acham que faz sentido, se vocês veem alguma relação entre o fascismo e esse momento agora. Se vocês fazem essa comparação, se vocês observam essa relação, o que vocês pensam? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. E confira também o vídeo da Carta Capital que está no ar agora. Vai lá. Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau!